Não, já que vai ficar pra posteridade essa parte. Seja anátema o que pregar outro evangelho. Só fazendo um pouco o papel de advogado do diabo. Eu já não sei nem mais o que eu tô falando. Já é 1h30 da manhã. Teologia esfria o crente? Esfria. E aí, pra contextualizar aqui, é o seguinte, o Samuel tá terminando o seminário. Terminando. Já tá no último ano, acabando aí o seminário. Inclusive foi o seminário onde eu estudei. Fica bem perto aí, a gente tá aqui a 30 Você quilômetros. destruiu o seminário, inclusive, né? Não, foi eu não. Não, o seminário tá em pé, tranquilo, muito bom. E a gente começou a gravar esses vídeos sobre dispensacionalismo. Ele veio pra cá domingo, depois do culto, é 1h da manhã agora. E a gente tá gravando vídeo aí pro YouTube. E a gente tá falando um pouco sobre teologia. Eu acho que é um assunto bem importante aí. Que esfria o crente. Tem essa ideia de que teologia esfria o crente. Mas aí, pra você, teologia é importante? O porquê é importante? Afinal, você decidiu fazer seminário, né? Pois é. Olha, eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sou conhecido por assim, basicamente o meu assunto é teologia. Pra mim, eu sou suspeito pra falar, a teologia ela é importantíssima, porque não existe, por exemplo, você pega a função mais básica de um cristão, é testemunhar de Cristo, é falar do evangelho, é viver a vida cristã, evidentemente, mas falar do evangelho. É impossível você falar do evangelho sem teologia. E eu acho interessante esse pensamento, porque assim, a gente vive num momento da igreja em que parece que a teologia ela tá desvencilhada daquilo que é espiritual. Uhum. Então as pessoas encaram isso como, de fato, uma dicotomia, né? Ou você é espiritual ou você busca teologia. As duas coisas não tem como acontecer. E quando a gente olha pra história, vamos pegar aí os puritanos, né? A gente vê homens que, assim, a teologia deles era impecável. Sim. Deixa muito no chinelo aí, hein? Sim, não, com toda certeza. Uma pegada que eu gosto dos puritanos é que, para eles ali, a produção devocional da vida deles era uma produção teológica. Então, por que hoje nós temos... por que o cristão hoje considera os puritanos como o ápice da teologia? Porque as devocionais deles eram escritas e eram dadas para as futuras gerações. Então a gente recebeu muito conteúdo dos puritanos e nós consideramos esse conteúdo como a da mais alta teologia. E é importante porque isso nos ajuda a lembrar que é impossível você evangelizar sem teologia. Porque sem teologia você pode falar qualquer coisa no evangelismo e qualquer coisa não é evangelismo. Qualquer coisa, inclusive, pode ser o outro evangelho que Paulo condena lá em Gálatas capítulo 1, dizendo seja anátema o que pregar outro evangelho. Mesmo que seja um anjo, se ele falar um evangelho que não é o evangelho pregado na Bíblia, este deve ser maldito. E é interessante, eu acho interessante sim a questão a gente mencionou só os puritanos, né? E você lê um devocional de um puritano hoje, cara, com certeza você poderia ficar aí, sei lá, 3, 4, 5 meses estudando um devocional que você faria talvez em 2, 3 minutos. Você leria em 2, 3 minutos. De tanta teologia, de como eles conseguem condensar a teologia, mas ao mesmo tempo falar de uma forma em que a teologia é aplicada. E eu acho que tá aí uma das coisas que são mais importantes dentro da teologia, que é a gente aprende, a gente conhece um pouco mais a respeito de quem Deus é, dos atributos de Deus, dos planos de Deus, da forma como ele age, mas eu acho que o ponto principal o papel da teologia é você aplicá-la na vida prática, porque o conhecimento em si só não muda nada. Existem 2 palavrinhas para isso, eu gosto muito dessas palavrinhas mais complicadas, ortodoxia e ortopraxia. É interessante que não existe uma ortodoxia, aliás. Uma ortodoxia e somente ela, sem ortopraxia, é algo morto. Porque uma teologia sem a prática é simplesmente uma teologia de gabinete, uma teologia que fica guardada nos livros aí e ninguém sabe que ela existe. Mas uma ortopraxia sem a ortodoxia, ela é pecado. Eu vou usar a ilustração aí, né, de Tiago. Você tem uma ortodoxia, mas não tem uma ortopraxia, ou seja, se você diz que tem fé, mas essa sua fé não se manifesta em obras, a sua fé é morta. É o que Tiago vai dizer. Se a gente pega todo o contexto, e eu acho interessante, né, quando as pessoas falam assim, teologia esfria o crente. Mas como assim teologia esfria o crente? Se o crente não buscar teologia, e quando eu digo teologia, a gente pegar um texto bíblico, ler e interpretar, a gente está fazendo teologia. Sim. Então... Como diz o Sproul, né? Somos todos teólogos. Eu fiz seminário, terminei já, vamos fazer
quase 4 anos, 3 anos e meio, né, que eu terminei o seminário. Você tá aí nessa jornada aí. Tem mais um tempinho aí. Essa jornada longa. Terminando não, né? Começando o TCC. Que é sobre dispensacionalismo. Que é sobre dispensacionalismo, né? E assim, como que surgiu esse desejo, esse chamado para você estudar teologia? Olha, o meu desejo e o meu chamado, a gente pode dizer que ele começou quando eu sempre fui interessado pelas histórias bíblicas, eu sempre fui questionador sobre algumas coisas bíblicas. Por exemplo, eu li a história de Jó, ficava fascinado, mas como pode existir aquele animal? E como que Deus pode aparecer ali naquele redemoinho? E aquela discussão totalmente filosófica. Então, eu sempre gostei de toda essa discussão. E aí entra aquilo que a gente estava falando no começo, né? A gente falou de evangelismo, né? E você pensa, como que eu vou envolver a teologia com o evangelismo? Uma coisa é você envolver a teologia, porque querendo ou não, se você simplesmente falar pra pessoa que ela é uma pecadora, que está condenada e que precisa da salvação em Cristo Jesus, você está fazendo teologia, você está desenvolvendo teologia. E isso é uma das coisas que ele diz lá no Somos Todos Teólogos, né? Que assim, querendo ou não, sendo você um cristão ou não, você tem algum entendimento sobre quem Deus é. Sim. Se você tem um entendimento sobre quem Deus é, sobre os atos de Deus, os atributos de Deus, você está sim fazendo teologia, né? Então, assim, a gente não tá falando que no evangelismo você vai começar a falar um monte de termo teológico, né? Não, Mas que a teologia envolve todos esses aspectos práticos também da vida cristã. Um certo pregador, eu não vou lembrar agora o nome, mas foi uma palavra que marcou bastante. Ele falando da importância da teologia, ele disse que o evangelho ele é simples, mas ele não é pobre. Sim, isso aí eu acho que é um ponto fundamental. O evangelho ele é tão rico, que se você não estiver preparado, você não vai saber testemunhar o evangelho. Por exemplo, eu diria assim, o evangelho ele é simples a ponto de alguém iletrado conseguir entender. Exatamente. E a ponto de um doutor quebrar a cabeça de tentar descobrir o que tem ali de tão precioso e não encontrar nada. O que eu gosto do livro Somos Todos Teólogos, do Sproul, é que ele vai trazer justamente essa ideia de que todos nós, cada ser humano, que ele quer buscar conhecer a Deus, ele se torna um teólogo, porque teologia é isso. Teologia é raciocinar sobre Deus. Mas um ponto importante só para trazer aqui em pauta, que eu acho que geralmente quando a pessoa fala, mas teologia esfria, muitas vezes essa pessoa ela tá falando de uma maneira genérica, pela falta de conhecimento, mas em geral esse ataque é contra a teologia acadêmica. E aí eu acho que é um ponto importante. Às vezes nós nos perdemos muito na teologia acadêmica. É como você disse, a gente vai evangelizar e começa a falar da propiciação, da justificação, da redenção, da remissão. Porque assim, às vezes pra gente que tá nesse meio, são termos comuns, são termos que a gente ouve toda a mensagem, né? Mas pra alguém que... E eu penso muito nisso, porque, por exemplo, vamos pegar aí um versículo muito conhecido, João 3... 16. Não precisa nem falar só do 16, mas pega um contexto ali. Cara, você pega João 3 e chega pra um descrente que não conhece essa linguagem e fala assim, você tem que nascer de novo? Ele vai fazer igual Nicodemo, né? Como que eu vou nascer de novo? E aí é que assim, entra a importância da teologia, porque você, querendo ou não, pra você explicar um texto desse, você tem que conhecer um pouco mais e você tem que se desenvolver naquele assunto pra poder apresentar de forma clara e objetiva. O objetivo, eu acho que isso é o que a gente não pode perder de mente, porque o objetivo da teologia é tornar o assunto claro. Então, e eu digo isso porque às vezes a gente tá no seminário, aí a gente sai do seminário, vai pra uma igreja, vai pregar, sai de férias, e a gente quer mostrar que tá aprendendo alguma coisa, né? Exatamente, e aí, né? E aí a gente começa e fala termo, e fala grego, e fala hebraico, e quem tá ali não quer nem saber de grego e hebraico. Então, um dos objetivos da teologia é você estudar, você aprender, pode desenvolver ali o grego, o hebraico dentro do texto, mas você chega diante da igreja e você tem que apresentar isso de forma clara. Esse é o objetivo da pregação, e a teologia dentro da pregação envolve você estudar e assim, sentar na cadeira, labutar em cima do texto bíblico para apresentar com clareza. E para você apresentar com clareza, você precisa da teologia. Não tem como você fugir. Dizia Calvino, né? Orare et labutare. Então, quando você se aproxima das escrituras bíblicas para fazer uma leitura dela e uma interpretação, a tua primeira disposição deve ser de oração. Orare.
e então trabalhe, orare et labutare. E eu diria assim, a gente tá falando sobre a importância da teologia, cara, nas coisas assim, simples, seja numa pregação, claro que a gente tá falando aqui sobre, no caso, aqueles que pregam, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que você vai concordar comigo. Cara, quantas vezes orando a gente já não errou? Obrigado, Pai, por ter morrido na cruz. Mas não foi o Pai que morreu na cruz. Patripassionismo, outra palavrinha complicada. Patripassionismo, uma heresia. Historicamente, patripassionismo é uma heresia das mais terríveis e cruéis. Então, assim, a gente tá falando da importância da teologia... E aí talvez tem gente que fala assim, eu acho que eles estão viajando. Mas não, cara, você pensar em uma oração, você erra, sim. Porque se alguém chegasse pra você e falasse assim, por exemplo, Deus Pai morreu na cruz. Você ia falar, esse cara é louco da cabeça. Herético. Mas aí você vai orar, você erra na oração e fala assim, obrigado Pai por ter morrido por nós na cruz. Entende? Então, tipo assim... Tem coisas que são muito claras, assim, que a teologia ajuda muito. Se não for o papel da teologia, como eu disse, é esclarecer. Isso se aplica à nossa vida cotidiana e tudo mais. A teologia, ela... Por exemplo, você pega o livro, talvez o primeiro livro escrito em toda a história, o livro bíblico. Alguns vão falar Gênesis. Muito possivelmente foi Jó. E não necessariamente Gênesis. Quem escreveu Jó, vamos considerar aqui a pessoa de Moisés, muito possivelmente o primeiro livro escrito foi Jó. Porque alguns vão dizer que Moisés teria escrito Jó anterior a Gênesis. Se isso for verdade, pense numa coisa. Qual é um dos livros mais filosóficos de toda a Bíblia? Jó. Com certeza. Então, filosofia e teologia andam juntas. Então, pense que se Jó, antes da pessoa ter a Bíblia, ela já tinha o livro de Jó ali, pense que a importância disso. Então, a discussão de Jó foi extremamente teológica, extremamente filosófica. E não foi uma discussão que era vazia de razão. Pelo contrário, ali tem muitos ensinamentos para nós. E é até interessante o que Jó diz no final do livro. Olha, eu te conhecia só de ouvir. Agora eu te conheço porque meus olhos contemplaram. É interessante isso, ou seja, tudo que Jó sabia sobre Deus era simplesmente um conhecimento teórico, não era empírico, era apenas teoria. E Jó não blasfemou contra Deus. Então a teologia segurou Jó ali. Então, é o seguinte, você que acha que teologia esfria o crente, teologia tem importância, é muito importante, tanto para o conhecimento sobre quem Deus é, sobre os atributos de Deus, né? Sobre também a obra de Deus, aquilo que ele fez. E a teologia tem a sua importância, seja no evangelismo, seja numa pregação, seja numa oração. Se a gente parar pra pensar assim, a gente citou alguns exemplos, né, da importância da teologia nessas 3 áreas, por exemplo, mas se a gente pensar no culto, quantas vezes a gente não erra no culto? Por quê? Porque a nossa ideia, querendo ou não, a nossa ideia é de que o culto é pra gente. Exato. Eu vou no culto que me faz bem. Exatamente, eu quero cantar música que me alegra. Eu quero cantar a música que eu gosto, é a música que me satisfaz, é a música que eu acho bonita, que eu gosto da letra. Que é meu. Então, assim, só não pode cantar, senão o YouTube desmonetiza. Né? Eu nem sei cantar também, então, né? Então, assim, veja a importância da teologia. Porque, às vezes, a gente já entra no culto achando que o culto é pra gente. O culto não, o culto é oferecido a Deus. Mas... Então, quem tem que se agradar do culto é claro que a gente tem que ter sabedoria, né, no que canta, no que faz. Mas, assim, pela falta do conhecimento daquilo que Deus deseja dentro do culto, a gente acaba fazendo muitas coisas que assim, não é da vontade de Deus. Só fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, existe uma razão nesse discurso de que teologia esfria o crente, de que a letra mata, porque muitas vezes a teologia acadêmica, ela faz com que nós tenhamos um olhar com falta de empatia. Porque às vezes a gente está tão carregado das nossas ideias que às vezes a gente olha para alguns eventos trágicos e simplesmente Deus quis assim, Deus fez assim. E às vezes a gente não tem aquela empatia sobre aquelas pessoas, sobre aquele sofrimento humano, e isso é perigoso. Isso às vezes a teologia realmente causa nas pessoas. E eu acho que além desse cuidado que a gente tem que ter, eu acho que também é importante um outro tipo de cuidado pessoal, não só nessa área, né, de deixar todas as coisas de forma mecânica, mas, por exemplo, a gente que prepara estudo, que prepara pregação, cara, é uma tentação, porque às vezes você abre a Bíblia para fazer um devocional, você quer achar no texto eu já olho pro texto bíblico querendo achar uma divisão, querendo preparar uma mensagem, né? Então, assim, é claro que nesse sentido,
essa busca pelo conhecimento teológico, às vezes pode te levar, sim, a uma vida de frieza espiritual. Porque, por exemplo, você pega a Bíblia, você abre a Bíblia pra fazer um devocional, pra meditar, você vai querer achar aonde tá os pontos, aonde os principais argumentos do texto, o que o autor tá querendo dizer, qual que era o contexto. Cara, a Bíblia já pensa na perícope. Tem a sua importância a teologia, tem, em todas as áreas, da vida prática cristã, oração, o culto, louvor, evangelismo, e a gente tem, claro, que ter bastante cuidado também, porque teologia é importante, tá? Não pense que não é. Se você quer conhecer a verdade sobre quem Deus é e sobre as obras de Deus, a verdade, você precisa saber. E eu acho interessante esse texto, eu já preguei sobre ele aqui, porque o conhecimento que Jesus fala ali naquele texto é um conhecimento profundo, não é um conhecimento raso, né? É um conhecimento no qual você sabe de forma minuciosa cada ponto, cada detalhe. Olha, é fantástico. Então, isso é teologia. Conhecer a Deus. Conhecer a Jesus, experimentar o Espírito Santo em sua vida e a partir de então você começar a descobrir, a nadar, né, nas profundezas de Deus. Isso é teologia. E essa é a teologia que vivifica. Essa teologia, ela esquenta o cristão, não esfria. A que esfria é a teologia humana. Então, assim, teologia é importante? É muito importante e você precisa buscar o conhecimento teológico. Mas você tem que tomar muitos cuidados aí, como a gente falou, né? Existe a sua importância, mas também a gente precisa ser cauteloso aí nesse estudo da teologia. Com toda certeza. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Já falou tudo. Então deixa aí. Eu já não sei nem mais o que eu tô falando. Já é 1h30 da manhã. E deixa seu like, se inscreva no canal e tem mais vídeo toda terça e sexta-feira às 11 horas da manhã. Até mais, nos vemos no próximo vídeo. Não, já que vai ficar pra posteridade essa parte, é pra vocês essa mensagem. Eu vou colocar... Dispensacionalismo é um sistema teológico. Repitam comigo. Sistema teológico. Eu vou colocar isso. Obrigado. Eu gosto muito de vocês, eu admiro muito vocês, mas chamar dispensacionalismo só de uma teoria, de uma simples teoria escatológica, aí não dá, né?